Nós já estamos de volta com o nosso Tá na Hora Maranhão. Olha a hora, 7 horas e mais 22 minutos. Nesse momento, a gente dá início à nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, que estão afiados com muita informação do cenário político aqui do nosso estado. E olha, eu já vou logo abrindo, porque hoje a pauta é extensa. E hoje, quarta-feira, foi divulgada uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Real Time Big Data, que mostra os números para o governo do Maranhão e o Senado também. Os números foram divulgados pela CNN Brasil e a gente vai aí para os números para você conferir. Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 29 e 30 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. John e Ricardo, como é que vocês avaliam esses cenários que a gente vai trazer agora para você acompanhar? Vamos para o primeiro cenário. Tá aí, ó. O primeiro cenário é para governador estimulado. Esse cenário aí mostra o governador Carlos Brandão, do PSB, para senador. Peraí, vamos lá. Para governador, isso. Primeiro lugar, tá aí o prefeito da capital, Eduardo Braide, do PSD, com 36%. Na sequência, vem Orleans Brandão, do MDB, com 22%. Em terceiro lugar, Laésio Bonfim, do Novo, com 18%. Felipe Camarão, em seguida, no quarto lugar, Felipe Camarão, do PT, com 7%. Nulo Branco, 8%. E não soube, não respondeu, 9%. Teve ainda outra possibilidade, o cenário 2, para governador. Vamos lá. Eduardo Braide aparece com 39%. Orleans Brandão, 24%, Laésio Bonfim com 19%, brancos e nulos 8%, não sabe ou não respondeu, soma aí 10%, portanto, essas possibilidades. Esse segundo cenário aí é sem a presença do vice-governador Felipe Camarão. Tem um terceiro cenário da pesquisa também, essa pesquisa CNN Brasil, da pesquisa eleitoral para o governo do Maranhão em 2026. O cenário 3 é o seguinte: Eduardo Braide com 42%, Orleans Brandão em segundo lugar com 25%, Roberto Rocha, do Republicanos, aparece nesse cenário em terceiro lugar com 12%, nulo branco 9%, não soube ou não respondeu 12%. Essa é a terceira possibilidade. Tem ainda de rejeição, A rejeição ficou o seguinte: Roberto Rocha, do Republicanos, é o mais rejeitado com 47%. Felipe Camarão, do PT, aparece em segundo lugar com 26%. Eduardo Braide, do PSD, o prefeito da capital, está com 23%. Laésio Bonfim, do Novo, 22%. E em último lugar de rejeição, Orleans Brandão, secretário do governo do estado, com 21%. Ricardo e John, como é que vocês avaliam essa pesquisa para governador? Atividade é posto. Olavo, essa pesquisa confirma as outras. Apesar de a gente observar que as últimas duas pesquisas foram bem divergentes. Números ali, que contrastam ali, tanto de um instituto quanto de outro, foram bem diferentes. Mas esse aí já equilibra um pouco. Não sei se vocês concordam comigo, É incontestável que o Eduardo Braide lidera as pesquisas, isso é fato, teve um outro que já mostrava o Orleans liderando. Já um outro dizia que estava todo mundo empatado, o Braide liderava e os outros estavam empatados em segundo, terceiro e quarto. Tem um levantamento, inclusive, que apareceu, que eu não me lembro agora de cabeça, mas que o Orleans apareceu também em terceiro lugar, Pois é. E aí, essa aqui, já para não ter briga, confusão, é do Instituto Nacional, não é local. É Real Big Data, que faz pesquisas em todo o país, foi contratada aí pela CNN Brasil. E mostra a liderança aí do prefeito Eduardo Braide, pelo menos o percentual dele baixo com as outras pesquisas. Braide tem aí 36, 38, pode chegar até 40, dependendo do cenário, é isso que ele tem. Em segundo, aparece o Orleans e logo no terceiro o Laésio, brigando aí também com o Orleans, mas o Orleans já pegou um pouquinho de distância do Laésio, segundo essa pesquisa. Está um pouquinho além da margem de erro, se não me engano é 2, 3%,
o Orleans já chega um pouquinho a mais acima da margem de erro do que o próprio Laércio Bonfim. Mas assim, o que nós observamos? Eu observo que a candidatura do Brade, mesmo ele não dizendo que é candidato, é uma candidatura forte, é uma candidatura que já estadualizou. A gente observa isso nas pesquisas, porque a pesquisa não é São Luís, a pesquisa é Maranhão, apesar de estatisticamente, né, a coleta que é feita é maior na Grande Ilha, porque é onde tem maior população, certo? Então tem maior número de coletas pela estatística, mas mesmo assim, o eleitorado da Grande Ilha, se não me engano, representa 22% do total do Maranhão. Então não daria só para o eleitorado da Grande Ilha para o Eduardo Brade liderar. Então quer dizer que ele já tem voto também em outras cidades, inclusive grandes. Portanto, mostrando que o Eduardo Brade tem crescido, o nome dele no interior também, está estadualizado, é um nome forte, competitivo, mesmo ele não colocando o time em campo. Outro detalhe da pesquisa é que confirma já o Orleans em segundo. O Orleans está ficando mais conhecido, Ricardo e Olavo, portanto, ele ficando mais conhecido e atrelado ao próprio governo, né, que daqui a pouco a gente vai comentar a aprovação do governo, fez ele crescer. A gente tem visto aí o Orleans numa peregrinação pelo interior do estado, participando desses eventos e obras do governo, Maranhão Livre da Fome, entregando cartões, não é? Então já era esperado que ele crescesse nas pesquisas. O Laércio Bonfim, que foi o segundo colocado da última pesquisa, eu ainda vejo que mesmo ele não, digamos assim, está todo dia, né, no cenário, não se fala muito do Laércio, eu ainda acho um bom percentual para o Laércio. Eu aqui acho um bom percentual que ele tem ainda, não é? Mesmo ele não tendo aliados, prefeitos, não tendo grupo praticamente, mas ele consegue ainda manter esse recall que ele teve da última eleição, chegando a 18%, 20%, ainda é um número bom para ele. O Camarão também mantém o que ele tem, né? Já chegou a casa 2 dígitos, mas dependendo da margem de erro, pode ter 10 hoje nessa pesquisa, dependendo, mas mantém os 2 dígitos. Então, é um cenário que hoje a gente vê o Brade, se for candidato, é um candidato que é um nome muito forte. Tirando o Brade, esses votos eles migram ainda para o Laércio. Uma parte desses votos do Brade migram para o Laércio, o que fortalece também o nome do Laércio, né? Então, assim, são cenários que a gente observa, dependendo do Brade sendo candidato ou não, mas somando os votos do Brade com os votos do Laércio, são votos aí, né, que chegam a quase mais de 50%, não é isso? Divide o eleitorado bem no meio, não é? O que foi praticamente a eleição do ano passado, a gente observa que ainda há um eleitorado aqui de direita, conservador, um eleitorado que não aprova o governo, que vota nesses 2 candidatos, tanto o Laércio quanto o Eduardo Brade. Em nenhum dos levantamentos, nos 3 aqui para governador, o nome do prefeito Eduardo Brade deixa de estar, né? Ele está sempre comentado, ele varia entre 36% até 42%. O que muda aí são os cenários 1, 2 e 3. E também o da rejeição. Dá para a gente fazer uma leitura aí sobre as probabilidades para o ano que vem, não é, Ricardo? Dá sim, e eu tenho um pouco a acrescentar, porque eu penso exatamente isso aí que o John Coutrin falou, né? É um cenário que se desenha no horizonte, muito ruim e perigoso às pretensões de reeleição do presidente Lula, porque o Maranhão é aquilo que eu falo, o Maranhão é um dos estados onde o lulismo tem como uma das suas principais bases, né? Se não a principal base, proporcionalmente no país, é o Maranhão. E aí você tem o centro-direita, né? Muito articulado. Se o Eduardo Brade sair candidato, é um candidato extremamente competitivo, eu venho dizendo isso aqui, a despeito da força dos leões, que eu considero os leões não imbatíveis, mas muito difíceis de serem batidos. A história, inclusive a recente, mostra isso. Está aí o Orleans, que ninguém sabia quem era o Orleans até pouco tempo, hoje despontando aí já livre na segunda colocação, né? Fazendo isso que o John falou, peregrinação pelo Estado. O governo, a gente tem que reconhecer, está acertando nessa articulação, porque o governo está em movimento,
hoje mesmo ganhou destaque, a gente estava comentando agora há pouco, a Transparência Internacional cita o Maranhão hoje como o 7º melhor colocado no quesito transparência, né? São os indicadores sociais que o governo está visando. Agora, por que é ruim para o Lula? Porque a base aqui está dividida, né? O Brandão vai para essa conversa que o Lula vai ter com ele e com os dinistas e tem o que apresentar. Ó, presidente, está aqui a avaliação do meu governo, eu tenho essa meta aqui de tirar 540 mil pessoas que hoje vivem abaixo da linha da pobreza, vivem na extrema pobreza. Tenho um candidato que eu estou trabalhando, um pré-candidato, que já se mostra competitivo, apesar de pouco conhecido, até pouco tempo, ninguém sabia quem era, mas eu quero o apoio de todo mundo, eu quero todo mundo junto. É isso que o Brandão vai dizer para o Lula. E o Lula, habilidoso como vai tentar chamar a turma, né, para a realidade. Não é bom, esses números dessa pesquisa, eles apontam no sentido, é ruim para a pretensão da esquerda, notadamente porque o Maranhão, repito, é uma das principais bases do lulismo. Também foram divulgados cenários para senador. Vamos acompanhar os números agora aqui na sua tela e a gente também vai falar para você que está acompanhando no rádio. Tá aí. O primeiro cenário para senador aparece o atual governador Carlos Brandão, com 28%. Na sequência, em segundo lugar, o Everton Rocha, do PDT, o senador com 24%, portanto uma reeleição. Em terceiro lugar, Laésio Bonfim, com 16%. Elisiane Gama aparece em quarto lugar, com 9%. Pedro Lucas, o deputado, aí sendo sondado, possível nome para o Senado, com 8% das intenções de voto. Nulo e branco, 7%. Não sabe, não respondeu, 8%. O segundo cenário estimulado é o seguinte: Carlos Brandão, do PSB, 31%. O Everton Rocha, em segundo lugar, 26%. Laésio Bonfim, 18%. Agora aparecendo Felipe Camarão, do PT, com 6%, se as eleições fossem hoje, né? Hilton Gonçalo, do Mobiliza, aparece nesse levantamento com 4%. Nulo, branco, 7%. Não sabe, não respondeu, com um total de 8%. E num terceiro cenário estimulado para o Senado, o Everton Rocha lidera com 31%, seguido de André Fufuca, do PP, que nós já falamos aqui também, numa possibilidade de sair candidato ao Senado, com 12%. Elisiane Gama, com 10% no terceiro lugar. Felipe Camarão, do PT, com 8%. A deputada Detinha, que aqui aparece nesse levantamento, com 5% das intenções de voto para o Senado. Nulo, branco, 13%. Não sabe, não respondeu, 21%. Senhores, essa também é uma pesquisa que mostra ali basicamente o mesmo cenário quando se fala de preferência. O governador Carlos Brandão lidera nessas intenções, segundo o levantamento, e o senador Everton Rocha teria uma reeleição garantida, segundo esses três cenários aqui, sempre variando entre 28% e 31% das intenções de voto, Ricardo. Olavo, eu não gostei de nenhum desses cenários. Nos cenários para governo, eu vejo que foi perfeito, é isso que a gente tem colocado. Mas no cenário para o Senado, vamos lá. O primeiro cenário aqui, o Carlos Brandão lidera, seguido de Everton, Laésio, Elisiane, Pedro Lucas. Aqui não seria o Pedro Lucas, seria um outro alguém aí mais à direita, um Roberto Rocha, né? Para a gente sentir como é que está a cabeça do eleitor. No segundo cenário, que vem o Brandão, o Everton, Laésio, Felipe Camarão, Detinha. Né? A Detinha nunca se ventilou o nome da Detinha para o Senado. O que a gente sabe é que o PL aqui no Maranhão está fechado com um pré-candidato ao Senado,
que é o Everton Rocha. Mas a outra vaga permanece em aberto, né? Nunca se anunciou, nunca ouvi a Detinha falar que tem pretensão. O próprio Felipe Camarão, também nunca ouvi o Felipe dizer que embora a gente saiba que dentro desse contexto de reaproximação, pode ser que o Felipe seja um nome indicado pelos dinistas para compor ali a chapa majoritária, que seria o Orleans para o governo, o Everton Rocha numa vaga e o Felipe Camarão, eu estou falando aqui hipoteticamente, claro, na outra vaga para o Senado. Mas ele próprio tratou de ir às redes sociais e negar essa história. Ele disse que é pré-candidato ao governo. Mas vamos lá, com o Brandão candidato, e aí viria aquela chapa dos sonhos do Lula, né? Seria o Brandão renunciar ao governo em abril, o Camarão assume o governo, vai para a reeleição, sentado na cadeira, com o Brandão candidato a uma vaga e o Everton Rocha candidato à reeleição. Perfeito. Só que hoje é difícil isso aí, porque não tem mais a confiança. O Brandão já está, me parece, já muito disposto a ficar até o fim do mandato e lançar o Orleans. O Orleans que já pontua e muito bem aí nas pesquisas. E aí eu venho de novo, se aquele cenário para governo do Estado mostra um ambiente que, a meu ver, deveria preocupar a esquerda, mais ainda essa pesquisa de Senado. Porque, vamos lá, a Elisiane Gama, que é senadora, né? A Elisiane aparece aqui no cenário com o Carlos Brandão, ela aparece com 9% apenas, né, da intenção de voto. No outro cenário, sem o Brandão, ela aparece com 10%, quer dizer, não mudou muita coisa, né? Repare bem no que eu vou falar, se essa turma não tiver juízo, a direita faz um senador aqui no Maranhão. Não estou jogando praga, não. E nem estou desmerecendo o pessoal da direita, não. Olha bem o que eu estou falando. Se a turma não tiver juízo, a direita faz um senador aqui no Maranhão, né? Reelege o Everton, que é um grande senador, né? Mas pode reeleger alguém da direita que pode vir a ser um grande senador, mas não para o campo progressista, né? A direita elegendo um senador aqui no Maranhão é uma tragédia para o campo progressista. E a gente segue por aqui com os números, porque a pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data também mostrou os números sobre a avaliação do governo do Estado, e a gente vai ver a seguir esses números que trazem para a gente aí também um panorama de como está a avaliação do governo Carlos Brandão nesse momento. Os números a gente acompanha agora. O cenário mostrado aí. Aprova 64% da população. Desaprova 31%. Não sabe ou não respondeu, somam 5%. E a avaliação do governador Carlos Brandão. Segue aí os números para a gente acompanhar. Ótimo ou bom, está 35%. Regular, 38%. Ruim ou péssimo, 24%. Não sabe ou não respondeu, somam 3%. John Coutrin, esse é um número que favorece, inclusive, para uma sucessão, né? Para o governador, sentado na cadeira, indicar o candidato e, quem sabe, aí chegar ao segundo turno. Eu queria, Lava, até que colocasse o primeiro cenário de governador, né? O primeiro cenário de governador, que mostra lá o Braz com 39, mas com o Orleans com 22. Se a gente fazer o comparativo, por que eu peço para colocar esse cenário de governador na pesquisa? É o primeiro cenário. Porque a avaliação do Brandão, não é? A aprovação dele chega a 60 e pouco, não é? Isso. E ótimo e bom fica quanto aí? Ótimo e bom ficou em 30 e ótimo e bom 35%. Então aí você já pega parte dessa aprovação do Brandão, já vai ali para o Orleans, chega a 22, não é? Então, o governo, estando bem aprovado, ele consegue transferir parte dessa aprovação para o candidato que ele apoia, que é o Orleans, não é? O Orleans, que até pouco tempo não chegava nem a 2 dígitos, não é? E hoje ele já chega aí a 22. Então, assim, aprovação, assim, de certa forma, aprovação do governo, atrelado um pouco à questão dos índices do Orleans Brandão. Claro, obviamente, né? O governo aí trabalha no interior, com entrega de obras, Maranhão livre da fome, o Orleans aparecendo, acaba transferindo essa aprovação e essa intenção de voto para Orleans. E, de certa forma,
o Brandão, como o Ricardo falou, vai apresentar isso lá. E o cenário mostra, portanto, aí hoje, né? Eu acho que um cenário ainda indefinido, para concluir, ainda indefinido bastante, é um retrato de momento, não é? Vai depender do que vai acontecer lá daqui para o final do ano e até em abril. Voltando, o Brad é um candidato muito forte, é um candidato favorito hoje, lidera as pesquisas, é um candidato fortíssimo. Até o ouvinte falou, não foi, Ricardo, lá no programa? Foi. Uma chapa muito forte, Brad, candidato a governador, Laésio, senador, Roberto Rocha, senador, e Mariana, vice do Brad. Seria uma chapa e poderia, como o Ricardo falou, eleger um senador da direita. E a gente sabe que, tradicionalmente, no Maranhão, historicamente, o governador acaba puxando os senadores. E tem grande probabilidade. Agora, Ricardo, deixa eu só ver o teu posicionamento, porque na eleição passada para governo, o próprio Brandão, ele estava muito abaixo, não pontuava nem 2 dígitos. De repente houve um trabalho, né? Mas havia-se esse cenário onde não havia divisão, né? Dinistas e brandonistas, digamos assim, estava todo mundo ali junto. Mas a turma que acompanha o Lula estava dividida, né? O Everton Rocha para um lado, o Flávio Dino para o outro, né? Mas foram os leões. Quando os leões rugem, meu amigo, é besteira. Quando eles começarem a rugir, você vai ver o Oslean subir que nem um foguete. Tomara que não dê ré que nem o do Everton. Vá pra cima, né? Achei foguete do Everton. Eita, meu Deus, cadê a alfinetada? Ei, rapaz. Opa, pronto. E com essa alfinetada a gente encerra a nossa resenha de hoje. Obrigado, senhores.